Boa noite, minha gente. Mais uma vez, sextou. E estamos aqui na Sexta Sem Contexto. Trazer assuntos que estão na mídia, assuntos que merecem a nossa atenção e isso debate. Eu estou aqui hoje com um grande amigo, o Carlos Eduardo, que por coincidência é o advogado de defesa do comediante Léo Lins. A decisão, que há pouco tempo sim saiu, causou impacto em todos e não só no meio jurídico. Mas o meio jurídico realmente ficou assim, estarrecido com uma decisão tão dura para um fato que tecnicamente é um evento artístico. Então eu chamei o Carlos aqui para a gente poder bater um papo e ver para saber dele, né, o que realmente aconteceu, as impressões dele, né. O Carlos, e se apresenta um pouco aí. Eu conheço você faz muito tempo, 200 anos, mas é assim, rapaz, o pessoal aqui não conhece. Sim. Bom, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou advogado criminalista, também atuo na área de defesa médica. Comecei com o Caio, né, o Caio foi meu primeiro chefe, lá em 2010, quando eu me formei, vim para São Paulo fazer pós-graduação, e aí ele me deu uma oportunidade de trabalhar com ele. Seguimos sócios ainda, trabalhando em casos juntos, e agradeço demais aí o Não, convite, sei. estar aqui, ter essa oportunidade da gente se encontrar e bater Nem esse faz, papo muito aqui bom. E descontraído. você sempre foi muito bom, né, você Obrigado. sabe disso. Vamos lá. E você é formado aonde? Fala um pouco da sua história. Muito Caio, eu sou formado na PUC de Campinas, em Direito, fiz pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal na PUC aqui de São Paulo. Depois eu fiz uma especialização também em Direito Médico e ao longo dessa 15 anos aí já de advocacia, tenho buscado sempre aprimorar técnicas, hã, investigação, prova, tudo para resguardar o processo ou para levar, seja para uma autoridade policial, seja para um magistrado, elementos reais que subsidiem ali uma decisão justa, num caso concreto. E esse caso aí do Léo Lins que causou tanto impacto no meio jurídico, mas não só, a decisão realmente extremamente, assim, dura e incompatível com o fato. Como é que foi o trabalho? Como é que foi a instrução? Eh o que a juíza disse ali na sentença tem cabimento? Tem fundamento? Bom, decisão judicial nós respeitamos e recorremos eventualmente em caso de discordância, né. Esse processo ele começou lá em 2023, quando o Ministério Público do Estado de São Paulo, eh, entendeu que esse show do Léo seria incentivaria o preconceito contra alguns grupos, e ofereceu denúncia, fez uma investigação preliminar e depois ofereceu a denúncia. Quando nós tivemos acesso ao processo, já identificamos que a justiça era incompetente, a justiça estadual era incompetente, porque seria um vídeo de um canal que tem alcance, intercontinental, então em vários países. Nós levamos essa alegação para a Justiça do Estado de São Paulo, eles não aceitaram em primeira instância, então ajuizamos, né, impetramos um habeas corpus, e aí o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que de fato não deveria ser a Justiça Estadual quem deveria julgar isso, mas sim a Justiça Federal. O caso foi remetido à Justiça Federal e foi distribuído para a terceira vara criminal da Justiça Federal, onde iniciamos ali o processo de novamente, né, o processo reinicia com a instrução, com oferecimento de denúncia, assim por diante. Sim. Cara, vou te falar uma coisa, Caio, quando, tivemos acesso ali à sentença, eu fiquei muito surpreso com o conteúdo da sentença e por uma condenação, sendo que na nossa visão o processo se desenhou para uma absolvição, né. Entendo. Não ficou provado, na visão da defesa, dolo ou vontade do réu,
no É, caso, né, legal. do Léo Lins, injuriar ou incentivar preconceito, disseminar qualquer tipo de diminuição mesmo contra grupos ou classes sociais. Entendo. Tratava-se de tratava-se e trata de um artista num palco, com um cenário, com um texto, com um enredo, com figurino, que realiza um show de stand-up. Ali uma apresentação onde ele conta piadas, né. Então, o que foi desenhado ao longo do processo, as testemunhas que foram ouvidas, todas falaram que não se sentiam ofendidas, nem viam naquele show, seja online, seja presencial, porque todos ali já tinham praticamente todos tinham ido já em shows presenciais do Léo também, não viam incentivo a preconceito. Era era possível e eles conseguiam fazer essa separação entre Leonardo e Léo Lins personagem. Então, Que interessante. eles externalizaram isso na audiência. Então foi assim, o Leonardo, ele não é uma pessoa preconceituosa, ele não é uma pessoa que incentiva, você não vê ele fazendo nada disso, muito pelo contrário. Se você frequentar, se você for a um show do Léo, você vai ver que é um dos humoristas que mais recebe pessoas cadeirantes, PCDs, com autismo e assim por diante. E estatisticamente, assim, esse é um comentário até que tem brincadeira dentro do humor, falando: "Pô, essa galera vai tudo assistir você, Léo", né. Por quê? Porque não as assim, podem ter pessoas que não gostam, claro que pode, isso é um direito de todos. Agora, isso não faz com que ele, quando produz um show, queira ofender alguém, né. Tanto é que durante a instrução processual, isso ficou demonstrado através das testemunhas que foram Ah, ouvidas. em que tipo de, assim, testemunha você levou? Não, nós trouxemos testemunhas que, se solidarizaram com a situação do Léo. Então nós tivemos uma menina que ela é presidente do fã-clube, ela fundou um fã-clube, ela perdeu a mãe, encontrou no humor, um abraço, um respaldo, é super fã do Léo, é uma menina negra, que falou assim: "Ó, eu assisto show, o tenho o fã-clube do Léo e que não vejo maldade nisso. São piadas que são contadas dentro, de um contexto de humor no palco". Hã, tivemos o deputado estadual, o Guto Zacarias também, que fez ali, que foi, testemunha e trouxe também que conhece o trabalho do Léo, já viu muitos conteúdos e também não identifica, ali nenhum dolo, nenhuma vontade de ofender ninguém. Tivemos uma outra testemunha que, trouxe um relato de que já tentou suicídio, possui fobia social. Foi primeiro evento que ele conseguiu ir sozinho, foi um show Que do Léo. legal, Carlos, que E interessante. ele conseguiu encontrar com o Léo recebeu ele, e ele pediu para o Léo desenhar umas risadas, que é a marca dele, aqui para cobrir a cicatriz do suicídio. Meu Jesus, Que que ele queria legal. que ele E iria ele foi como testemunha? é, virtual, né, mas Sim, foi como não, testemunha. foi, pouco importa comigo. Mas que interessante, cara. Então, você vê e ele diz, o humor do Léo, ele acolhe, né, ele te faz ver que você pode brincar com o que você tem e tá tudo bem. Sim, isso não era uma incitação ao preconceito, Não existe tá. incitação ao Mas preconceito. eu é uma pergunta óbvia agora, é qual o fundamento da condenação, então? Porque pelo que você está falando, quer dizer, você não além de ser um ambiente fechado, como você falou, é um evento artístico, vai quem quer, vai lá, paga o ingresso e, eh, as pessoas que poderiam ser atingidas, se disseram: "Não, eu vou", existe esse acolhimento. Qual que foi o fundamento da decisão? Eu concordo sim contigo, a decisão tem que ser respeitada, a gente recorre e vamos
rediscutir, e lógico, essa é a lógica do sistema. Sim. Mas uma curiosidade que eu tenho é, qual é o fundamento da condenação, então? Então, o Poder Judiciário entendeu que aquelas falas, aquelas piadas contadas, mesmo em um contexto lúdico, em um cenário, com um enredo, com tudo, tinham, potencial para incitar o preconceito, disseminar preconceito contra minorias, contra algumas classes sociais. E só esse o que chama atenção é que só esse potencial, ele não é capaz de levar a uma condenação, porque tem que existir o dolo direto. O dolo, a pessoa que está sendo acusada, ela tem que querer ofender alguém quando ela conta aquela piada. Então tem que passar na cabeça dela: "Eu vou contar essa piada para ofender Sim, alguém", sim, um dolo específico, um dolo específico. claro. E aí, nós debatemos isso, o próprio Léo, quando foi ouvido, falou que não tem jamais ele trabalha com risada, ele trabalha com humor, nunca ele vai querer fazer alguma coisa pra alguém sair de lá chorando, sair de lá se sentindo agredido ou alguma coisa. Claro, claro, né. Até a comunicação que ele faz é justamente para que quem assista aos conteúdos dele, assiste porque quer, não para se ofender, né. É uma coisa interessante, e eu vou dizer uma coisa agora que é a minhas opinião, exclusivamente minhas opinião, sobre minha responsabilidade. A impressão que me dá é o judiciário pautando os limites do humor, né. É assim, a opinião é minha, não é uma pergunta. É como eu já disse, tem aquele texto da Zingborg Maus, o poder judiciário como superego da sociedade. Realmente é preocupante, a decisão é preocupante, porque eu imagino, o efeito dessas decisão, que com certeza tem muita, assim, convicção. Mas é assim, nos outros humoristas, você vai criar uma limitação externa, eh, porque na verdade não tem prova. Não, é assim, é uma coisa que na base o fato é atípico. Exato. Exato, o fato Na base o fato é é atípico, atípico. não tem como você fazer isso. Então eu te digo que, olha, o seu trabalho foi brilhante, né, de levar as testemunhas. Esse caso é emocionante dessa pessoa que você comentou, eh, e é engraçado que a gente vê coisas na internet piores do que isso, e realmente parece que o judiciário pautar os limites do humor, e essa é uma opinião minha, é preocupante. Como o judiciário pautar qualquer outro tema na sociedade, Sim. né. É uma preocupação que nos trouxe nós vamos deixar para o judiciário e para a justiça criminal dizer: "Você é artista, você não". The Beat. Por porque na sentença que nós recorremos, o Poder Judiciário trouxe que, assim, pode até ser um personagem, mas ainda assim cometeu crime. Mas como que um personagem comete crime? Eh, o próprio procurador de justiça, procurador da república, quando se fez as alegações finais de acusação, ele diz: "Pode até ser mesmo que o Léo não quisesse ofender ninguém, mas ele assumiu o risco Pois. com o vídeo e tal". Só que a denúncia não foi por dolo eventual, foi por dolo direto, intenção de Legal, ofender. sim. Então, assim, quando você tem o procurador da república falando: "Ó, de fato, pode até não ter sido a intenção do Léo, mas ele assumiu o risco", pô, então já tá claro, até pra acusação, Sim. que não houve intenção de ofender, E que provas o Ministério Público produziu? em juízo nenhuma, Nenhuma. nenhuma. Ou a sentença Meu Deus do céu, nenhuma. nenhuma. Não, tinha uma testemunha rolada que o Ministério Público desistiu. A gente vive períodos estranhos, para dizer o mínimo, e essa é uma opinião minha. Mas, Carlos, obrigado por ter vindo aqui. É aniversário do seu pai hoje, você manda um abraço pro Zélio, Bri tá bom? Manda um abraço bem grande, assim, pra ele. Obrigado por ter vindo aqui,
e bom te rever. Você sabe que a gente tem uma jornada longa juntos, Sim, né? sim. Tá bom? Obrigado, Valeu, tá, um abraço.